Sejam muito bem-vindos a mais uma explicação por aqui. Bom, vamos dar uma pausa no nosso ritmo, respirar fundo e imaginar uma coisa por um momento. E se grande parte da nossa ansiedade moderna, sabe, aquela pressão constante, sufocante por metas, aquele cansaço inexplicável que a gente sente, e até o jeito como a gente mede o valor da nossa própria vida, e se tudo isso tivesse nascido muitos séculos atrás? Para ser mais exato, lá dentro de fábricas incrivelmente barulhentas, cheias daquela fumaça escura, onde crianças de apenas 5 anos chegavam a trabalhar mais de 12 horas por dia. Hoje, nós vamos entender como a Revolução Industrial não foi só um evento econômico que a gente lê de forma distante nos livros. Foi, na verdade, uma transformação radical da própria existência humana, moldando as engrenagens invisíveis da nossa mente de hoje. Então, bora mergulhar nisso. O nosso roteiro hoje é o seguinte: 1. O nascimento do mundo moderno. 2. Marx e a alienação. 3. Weber e a gaiola. 4. Durkheim e a anomia. 5. Nietzsche e a decadência. E, para fechar, 6. A fábrica invisível hoje. Vamos lá! Começando pela seção 1. O nascimento do mundo moderno. A transição que mudou a humanidade. É fundamental a gente sacar logo de início que não estamos falando apenas sobre novas tecnologias têxteis ou queima de carvão. Nós estamos falando de um choque existencial sem precedentes. Imagina a cena. Final do século XVIII, na Inglaterra. A paisagem muda de uma forma assustadora e muito drástica. O campo verdejante, com aquele silêncio e calma que ditaram o ritmo de gerações, perde a sua força. As pesadas máquinas de ferro começam a substituir implacavelmente o trabalho artesanal. Como consequência direta, multidões desesperadas começam a migrar em massa para as cidades. O ambiente urbano incha, fica extremamente barulhento, tomado por uma névoa densa de fuligem e com um único objetivo cravado na mente: a produção em massa. O ritmo natural da vida humana sofreu uma alteração violenta e irreversível. E esse contraste de realidades ilustra brilhantemente a verdadeira ruptura que aconteceu na mente das pessoas. No passado, a vida era como sempre foi. O tempo era organicamente guiado pelo sol, pelas estações do ano, com o trabalho sendo uma prática manual. Mas, na nova realidade dos grandes galpões, o tempo passou a ser friamente controlado por aquele relógio fixado na parede de tijolos da fábrica. O tic-tac ditou as novas regras de sobrevivência. Através da mecanização pesada, nasceu uma lógica avassaladora que ecoa até hoje, dizendo que a gente deve produzir sempre mais rápido e com o menor custo possível. A grande questão é: a que preço para nós, seres humanos? O que nos leva à seção 2, Marx e a alienação, o trabalho como sobrevivência. Karl Marx observou meticulosamente esse novo cenário e identificou o ambiente da fábrica não como um grande polo de progresso, mas sim como um silencioso campo de batalha que alterou o propósito da humanidade. A ideia central dele é a alienação, que é o estado em que o trabalhador se torna completamente estranho ao produto, ao processo, aos outros ao seu redor e, no fim das contas, a si mesmo. Pensa bem no impacto prático disso. Antes, um trabalhador criava um sapato inteiro com as próprias mãos. Ele via a obra nascer, era uma extensão da sua identidade. Na indústria, a pessoa passa a executar só uma minúscula e repetitiva parte do processo, milhares de vezes por dia. O que a pessoa produz não pertence mais a ela, o modo como ela produz é ditado pela máquina, e nesse compasso mecânico o significado simplesmente evapora. A pessoa vira uma estranha para a própria obra. E para Marx, todo esse processo foi uma forma extremamente sofisticada de exploração. A mudança mais dramática foi o fim do trabalho como uma expressão de vida ou de talento pessoal. O trabalho virou pura e simplesmente um jeito doloroso de sobreviver. Temos aqui o desenho clássico da luta de classes. De um lado, a burguesia, que é dona das máquinas. Do outro, o proletariado, a imensa massa que só tem a própria energia vital e o próprio tempo para vender. Sob essa ótica, a vida encolheu e o dia a dia foi esvaziado de propósito existencial. Indo para a seção 3, o Weber e a gaiola, a racionalização da vida. Max Weber não negava a existência desses graves problemas capitalistas, mas a lente dele para analisar o passado era distinta. Ele olhou para isso através do desenvolvimento da ética protestante e da burocracia. O ponto crucial aqui é o conceito da famosa gaiola de ferro. Weber descreve isso como a nossa vida sendo milimetricamente organizada por regras estritas, por uma eficiência obsessiva e por cálculo frio. É um cenário onde a ação humana acontece quase totalmente por obrigação e não mais por paixão.
Tudo na sociedade passou a ser racionalizado e otimizado ao extremo. A grande tragédia diagnosticada por Weber é que, dentro dessa busca inesgotável por controle absoluto e eficiência perfeita, a nossa liberdade espontânea acaba sendo inevitavelmente aprisionada. E a ironia gigante nisso tudo? Fomos nós mesmos que forjamos as barras de ferro dessa gaiola. Weber explica de forma brilhante que valores muito fortes na ética protestante, como a disciplina rígida, a poupança, a racionalidade extrema e o trabalho duro como virtude suprema, pavimentaram a cabeça das pessoas para o sucesso do capitalismo. O problema é que o custo silencioso disso foi altíssimo. O foco extremo na disciplina gerou uma imensa perda de sentido pessoal. As pessoas começaram a operar sistemas altamente organizados, gerando muita riqueza material, claro, mas agindo não mais por um sentido interno e vibrante, e sim pela obrigação mecânica de manter as engrenagens rodando. Agora, a seção 4. Durkheim e a anomia, o desafio da coesão social. Émile Durkheim focou nos laços invisíveis e delicados que nos mantêm unidos como comunidade. Com a revolução das máquinas, a própria noção de sociedade sofreu um abalo estrutural gigantesco. O conceito-chave do Durkheim é a anomia. Isso é basicamente um enfraquecimento das normas sociais, o que acaba gerando uma desorientação profunda, uma ansiedade constante e uma dolorosa falta de propósito. Ele notou que a modernização muito rápida corroeu as bases tradicionais e morais antigas, aquelas mesmas bases que antes diziam claramente o que era certo, errado e o que se esperava de cada um dentro da sua comunidade. É exatamente aqui, no meio do vapor das fábricas, que nasce a raiz da nossa ansiedade crônica contemporânea. Sem uma bússola moral clara da comunidade, a gente fica à deriva, nos sentindo totalmente perdidos e isolados nas metrópoles. Historicamente, a gente operava sob a solidariedade mecânica. Eram sociedades simples, com pessoas semelhantes, onde o pertencimento era quase automático. Mas a cidade moderna nos empurrou para a solidariedade orgânica. Nesse novo formato, cada pessoa tem uma função hiperespecífica, dividida ao extremo, gerando uma dependência gigante. Imagina que antes a gente conhecia quem plantava o trigo. Hoje, a gente depende do trabalho de milhares de desconhecidos numa cadeia logística mundial só para comer um pão no almoço. O nível de dependência aumentou em proporções gigantescas, mas, ironicamente, quanto mais complexo o sistema, mais sozinhos a gente se sente na multidão. Chegamos à seção 5. Nietzsche e a decadência, a crise do espírito humano. Quando Friedrich Nietzsche olhou para essa modernidade intensificada pela era industrial, ele mandou a crítica que é possivelmente a mais cortante e inquietante de todas. E o conceito fascinante que nós temos aqui é a famosa moral de rebanho. É aquela tendência descrita por ele como quase instintiva nas massas, de se conformarem rapidamente e seguirem as normas sem jamais questionar, o que gera indivíduos completamente domesticados e passivos. Para Nietzsche, a disciplina da fábrica funcionou como um campo de treinamento para essa domesticação. O mundo de alta eficiência produtiva não precisa de mentes livres e indomáveis. Ele precisa de pessoas que aceitem bater o ponto passivamente, que sigam o manual e que executem ordens sistematicamente sem espaço nenhum para singularidade. O argumento central do Nietzsche é que a sociedade industrial impulsionou uma busca obsessiva por conforto material, segurança financeira e por uma estabilidade inquebrável. E foi justamente essa sede de conforto fácil que enfraqueceu e amoleceu o nosso espírito autêntico. Em vez de abraçar o esforço de criar e esculpir os nossos próprios valores artísticos e individuais, a gente optou pelo caminho mais dócil. Nós optamos por aceitar o pacote pronto e viver segundo os valores comerciais e burocráticos já pré-fabricados pelo sistema. O que nos traz a seção 6? A fábrica invisível hoje, o legado no presente. É chegado o momento crucial de amarrar todas essas 4 lentes históricas e olhar para os reflexos delas no espelho implacável da nossa vida hoje. E vamos avançar e ver como isso constrói a própria fundação do que a gente acha que é ser humano. Dá uma olhada nessa transformação dramática. O tempo, que na antiguidade era vasto e contemplativo, virou puramente dinheiro, contabilizado em frações de minuto. O trabalho, antes ligado à criação, virou obrigação exaustiva para pagar os boletos. A sociedade foi reduzida a um imenso sistema racional. E o indivíduo, cheio de potencialidades, de forma bem dolorosa, ele foi diminuído a uma simples função substituível dentro dessa engrenagem corporativa e social. A verdade desconfortável é que a gente talvez nunca tenha saído do chão daquela fábrica lá do século XVIII. A fábrica apenas ficou onipresente. As enormes engrenagens metálicas deram lugar a planilhas de Excel, softwares e reuniões virtuais.
Mas basta olhar um pouco em volta para notar que continuam intactas as metas inalcançáveis, os prazos esmagadores que tiram o nosso sono, aquela pressão asfixiante por uma produtividade infinita e as implacáveis métricas de desempenho. A lógica fria industrial não ficou confinada ao passado, não. Ela continua viva, operando de forma invisível, mas aterrorizante dentro da nossa própria psicologia moderna. E isso nos obriga a parar tudo, respirar e encarar de frente algumas perguntas essenciais. Trazendo novamente o pensamento de Marx, a gente precisa refletir profundamente. No nosso frenesi contemporâneo, nós de fato trabalhamos para viver e ter experiências plenas? Ou será que nós, de forma totalmente silenciosa e anestesiada, hoje vivemos apenas para trabalhar? E se a gente trouxer as pesadas barras da gaiola de ferro do Weber, a coisa fica ainda mais densa. Nós genuinamente escolhemos os contornos e o roteiro da nossa vida, de forma livre? Ou nós estamos meramente seguindo um roteiro pré-fabricado de metas e regras invisíveis que o sistema convencionou chamar de sucesso? Olhando agora para o diagnóstico do Durkheim sobre a crise de coesão, a provocação atinge a nossa alma. Num mundo tão maravilhosamente conectado pela tecnologia, nós geralmente sentíamos, no fundo do peito, que pertencemos de forma íntima a algo maior, ou, na dura realidade, estamos todos tateando na escuridão, sentindo-nos desesperadamente sozinhos e perdidos no meio de todo esse caos produtivo. Por fim, resgatando aquela postura genial e incômoda de Nietzsche contra a passividade, a reflexão é direta. Nós temos tido a força para criar os nossos próprios valores fundamentais e forjar um espírito autêntico, ou a busca cega pelo conforto paralisante nos transformou em meras engrenagens, que apenas repetem docilmente os padrões vazios da velha moral de rebanho. Todos esses imensos questionamentos desembocam na reflexão definitiva que encerra a nossa jornada de hoje. Com todo esse conforto material incrível e com a tecnologia encurtando distâncias, será que nós estamos de fato mais livres do que os nossos antepassados? Ou quem sabe, numa baita ironia da história, nós estejamos muito mais presos do que antes, apenas habitando uma prisão mais limpa, invisível e com Wi-Fi. Esta é uma reflexão poderosa demais para a gente ignorar, e é um debate muito rico para se carregar além do tempo que passamos juntos aqui. O que vocês acham disso tudo? Deixem as opiniões aí nos comentários. Agradecemos muito a atenção e a companhia de sempre. Não esqueçam de se inscrever por aqui para continuarmos explorando tudo isso juntos. Até a próxima explicação.